Opa, e aí pessoal, tudo bem? Certinho? Então vamos seguindo com nossos projetos. Esse vídeo vai ser mais curtinho, é mais só um complemento do vídeo que a gente falou lá sobre a conexão com o banco. A gente foi fazer um teste lá, fui demonstrar aqui na nossa classe de teste, um teste de conexão. Um exemplo aqui, a gente viu abrindo e fechando a conexão, funcionou. Depois a gente criou também um exemplo aqui para validar uma consulta simples ao banco, né? E a gente fez aqui com o SQL Data Adapter, utilizando aqui o dataset. E aí ele retornou certinho para a gente os dados. Só que a gente vai fazer um exemplo ali. Eu fiz uma primeira abordagem usando um outro objeto que eu tenho aqui, dessa classe do ADO, que é o SQL Data Reader. Ele tinha dado um erro lá e eu troquei para esse, tá? Então, só para ficar com um exemplo completo, eu vou criar um outro método aqui, mas eu vou usar essa abordagem trabalhando com SQL Data Reader, tá? Só caso você ficou com alguma curiosidade aí de como é que eu uso, como é que eu trabalho com ele, para não ficar em branco aí, tá? Eu vou remover esse breakpoint. Eu vou criar aqui, vou duplicar esse método de consulta simples, tá? Ó, copiei e colei. Vou renomear esse segundo aqui como 2, validar consulta simples 2. Vamos alterar aqui o primeiro para a gente trabalhar com esse data reader para ver ele funcionando, tá? Eu tinha esquecido de um detalhezinho, eu já comento ele agora. A gente vai tirar esse data adapter, não vou trabalhar com ele, tá? Nem com o dataset, tá? Vai ficar basicamente aqui o command, a parte de conexão fica da mesma forma, implementada. E a gente vai usar esse objeto aqui, ó, data reader. E a gente pode para ele de reader ou data reader ou dr, você que sabe, tá? Então eu seto ele a partir do meu command. Eu vou executar aqui essa opção execute reader e ele vai carregar meu data reader. Só tem um detalhe, para poder funcionar a conexão tem que estar aberta, tá? Para o data reader. Quando eu trabalho lá com um data adapter, eu não preciso abrir a conexão que ele funciona também, tá? É a diferença. Se eu chamava de um acesso conectado, desconectado, tá? A conexão só não precisa ser aberta explicitamente usando o adapter e com o reader precisa, tá? O pulo do gato que faltou naquele vídeo foi o seguinte. Eu tenho algumas opções para validar. Se eu tenho informações, se eu tenho linhas, então eu tenho essa propriedade que ele retorna um booleano. E ele me diz, opa, existe um registro a ser lido ou não. E para poder ler o registro, o data reader tem essa propriedade read, que é o que faz ele ler de fato. Faltou essa linha aqui no exemplo, tá? E a gente costuma utilizar ele como um looping, que é um while. Então, enquanto tiver o registro, ele lê esse registro e aí sim eu consigo manipular os campos de cada registro da minha consulta, tá? Então, ó, por exemplo, se eu quiser pegar uma coluna, eu posso passar o número da coluna lá na minha consulta SQL. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um 1, ele vai retornar para mim o meu segundo campo, que é esse nome do cliente. Então, vamos criar uma variável aqui, ó. Vamos criar variável só para exemplificar. Eu tenho o meu nome 1, tá? Porque a gente vai criar várias formas de pegar essa informação. Só que esse objeto, ele retorna um object, né? Olha, esse data reader. Então, eu consigo transformar numa string na hora de pegar a informação. Essa é uma das formas que você tem para extrair os dados do data reader, tá? Além dele, você também de usar isso com a posição, né, que chama do index, passando int, você pode passar explicitamente o nome da coluna. Por exemplo, aqui o CPF. E eu transformo ele também num string, né? E eu consigo gravar a informação aqui na minha variável, obter, né, esse dado, tá? Então são duas formas diferentes. E além disso, eu tenho também ó, esses métodos aqui, ó, get. Então eu informo o get e o tipo do dado, tá? Por exemplo, um get string, e aí eu vou passar o nome do campo. Então aqui um exemplo, pegando o nome do cliente de novo, tá? Mas com outro método, tá? Vou colocar o ponto e vírgula aqui. E vou criar minha variável aqui, ó, nome 2. Ficou só junto. Vou deixar o CPF aqui embaixo, tá? Só para ficar os exemplos de nome e CPF juntos. E usando essa abordagem do get
para pegar uma coluna, por exemplo, o código, o ID lá, ele é um inteiro. Então tem esse get int t2 e eu consigo pegar a informação do código do ID do cliente, tá? E eu não preciso fazer essa transformação, essa conversão, né? Ele já faz pra gente direto, tá? Se eu quisesse usar, aí com um caminho maior, mas usar esse data reader direto para extrair um inteiro, eu teria que dar uma voltinha a mais e fazer assim, ó. Meu data reader, aqui eu vou informar meu campo, né? Isso retorna um object que eu ia transformar numa string e ele, por sua vez, eu ia transformar num inteiro, tá? Então, usar a classe do int para fazer um parse para poder pegar essa informação. O ID 2. Então, pensando nisso, o pessoal já criou esses métodos aqui de conversão. Esse get a gente vai fazer isso. Ele vai pegar a coluna e transformar para o tipo que eu desejo. Tá? Aí, da mesma forma, depois eu fecho aqui o meu reader para não ficar aberto. E aí eu limpo esse objeto, passar ele para nulo. Então, essa opção aqui é para poder validar se tem registro. Esse método read, ele vai ler cada uma das minhas linhas, e aí ele leu e vai voltando no loop até que não tenha mais registros a serem lidos. Então, se eu tiver 3 registros, ele vai passar no looping 3 vezes. Se eu tiver 2 registros, 2. No nosso caso, a gente cadastrou uma pessoa, né, a Maria. Então, ele vai inserir um registro aqui, depois ele encerra esse looping, tá? Vamos validar isso? Vamos testar aqui, ó. Só esqueci de um detalhezinho. Tem que setar esse projeto de teste para iniciar, né? Porque a última execução, a gente estava trabalhando aqui na API, né? Então só clica com o botão direito aqui no projeto de teste e seta ele como o Startup Project, tá? O projeto inicial. Legal. Bom, vai abrir a conexão, pegou esse SQL, ó, executou o Data Reader e ele vai verificar. Tem linhas? Tem, beleza. Lê para mim então a primeira linha. E ó, e aqui ele retorna o nome. Tá vendo? Consegui obter o nome usando dessa forma. Consegui usando esse getString também. E se eu quiser informar o nome do campo, ó, aí ele também consegue pegar lá o CPF. E se eu usar esse get int, ele também retorna para mim aqui o ID. E usando o parse, ele também transformando, ó, também consigo obter essa informação. E ele vai voltar mais uma vez. Tem mais linhas? Não, não tenho. Aí ele encerra então meu looping e segue o fluxo da minha aplicação. Tá bom? Então é mais. Esse vídeo é só para a gente ver esse data reader, porque eu esqueci na hora lá uma propriedade, tá? Aquela que eu comentei do read, e aí por isso que ele tinha dado aquele erro. Está aí a implementação funcionando bonitinho. Beleza? Então é isso. Espero que tenha gostado. Deixe o seu like, seu joinha aí, se inscreva no canal para ajudar a gente. Estamos quase chegando em 500 inscritos, ó. Estamos quase lá. E vamos seguindo aí nosso projeto, tá bom? Um abraço e eu fui. Até mais. Tchau, tchau.